Hello! Então vamos lá? Let's go! Nossa primeira aula, o título dela é Welcome to First Day. Então diga comigo, Welcome to First Day. Essa palavra é um pouquinho mais difícil, né? First. First. O que significa Welcome to First Day? Welcome to First Day é bem-vindo ao primeiro dia. E como é o primeiro dia, faz sentido, não é mesmo? Então, nessa primeira aula, nós vamos aprender muitas coisas. Já pega o seu caderno, a sua caneta para anotar, ou a galera mais chique aí, né? Celular e tablet, para a gente conseguir aprender bastante coisa. Let's go! Vamos lá! Primeiro nós temos o seguinte, antes de começar a aprender. Quando nós vamos aprender qualquer idioma, seja o inglês ou até mesmo outro, nós temos algumas regrinhas do que nós devemos fazer antes de começar a aprender. Aqui no curso nós temos 3 pilares, e esses pilares vão nortear o curso inteiro. Então esses pilares são, nós temos o Memory Palaces, que é uma técnica que eu desenvolvi para memorizar mais fácil, tá bem? E eu vou explicar bem certinho daqui a pouco. Fonologia, esse não fui eu que inventei, esse daí tem em todos os idiomas no mundo inteiro. Fonologia é bem importante, na verdade, se um professor não souber fonologia, ele é um péssimo professor. Então a gente vai ter isso aqui também. E nós também temos Silent Letters, que são coisas que atrapalham no inglês se você não souber. E aí a gente vai conseguir aprender de uma forma muito mais fácil. Então esses 3 pilares, vocês têm que saber esses nomes porque eu vou usar o tempo todo. Eu vou falar, olha a fonologia aqui, ó. Vamos criar um Memory Palace. Ó, cuidado que aqui nós temos uma Silent Letter. Então em muitos momentos nós vamos acabar utilizando esses 3 pilares do curso. Então, let's go for the first one. Vamos para o primeiro, falando sobre Memory Palaces. Quando nós pensamos na palavra Memory Palaces, o que você acha que ela significa? Memory é memória, certo? E palaces significa palácios. Então a tradução seria palácios de memória. Por que palácios de memória? Quando eu digo aqui memory, de memorizar, por exemplo, eu não quero que você pense que é igual uma tabuada, que você tem lá os números e você vai decorar eles, memorizar eles de uma forma mecânica. Não é isso. Eu entendo memorizar como internalizar. O que é internalizar? É você conseguir entender alguma coisa e conseguir usar ela ao seu bel prazer, ou seja, você conseguir moldá-la, usar ela de várias formas, com várias facetas, entende? Isso que é você memorizar, você conseguir dominar aquilo que você está aprendendo. O problema é que o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, normal, ele vai querer gastar energia com coisas que não são úteis. E acaba sendo difícil explicar para ele o que é importante e o que não é. Quando a gente está aprendendo, por exemplo, um novo idioma, como o inglês, ele vai ver várias palavras, várias letras desorganizadas e vai pensar, não, isso aqui não é importante, isso aqui é um nome de algum produto, alguma coisa, não preciso memorizar. E você tem que chamar a atenção do seu cérebro para que ele entenda, não, isso é importante. Essa pessoa, né, o meu dono, por assim dizer, ele quer que eu memorize, ele quer que eu aprenda isso. Então você tem que chamar a atenção do seu cérebro para você memorizar muito mais fácil. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem certinho. Nós temos aqui um Fiat Uno, conhecem? Fiat Uno é um carro clássico aqui no Brasil, né? Ainda mais quando ele está com aquelas escadinhas por cima. O Fiat Uno é um carro que é comum. Então eu quero que você imagine que você está numa rua, está dirigindo o seu carro. Aí de repente passa um Fiat Uno. Com escada ou sem escada? Um Fiat Uno. A minha pergunta é, você fica olhando para o Fiat Uno? Ou você para tirar uma foto? Ou mesmo você chega em casa e fala com a sua família, nossa, eu vi um Fiat Uno hoje. Faz isso? Provavelmente sua resposta foi não. Ninguém faz isso. Por quê? Porque o Fiat Uno é um carro comum. Você vê em todos os lugares. Agora imagina que você continua nessa mesma rua e aí você vê isso aqui, ó, uma Ferrari. A minha pergunta é, você tende a olhar para ela? Se você tiver a oportunidade, você tira uma foto? Você chega em casa e conta para sua família? Provavelmente a resposta foi sim. No meu caso seria. Por que acontece isso? Porque a Ferrari, ela não é um carro comum. Ela é especial, ela é única, ela é diferente. Se nós tivéssemos um Uno no Brasil só, aí ele chamaria atenção. Mas como nós temos muitos, ele acaba sendo comum. Então aqui nós aprendemos o seguinte, que nós devemos tratar as palavras como Ferrari e não como Fiat Uno. Se você absorver elas de forma comum, vai ser muito difícil a memorização, a internalização, por assim dizer. Agora, se você tratá-las como Ferrari, chamar a atenção, vai ser muito mais fácil. Agora relaxa, porque esse papel de você conseguir memorizar de uma forma diferente é meu,
tá bom? Eu vou criar vários memory policies. Eu vou ensinar a técnica, que você pode fazer os seus também, mas eu vou desenvolver isso ao longo do curso para você memorizar muito mais fácil essas palavras. Então vamos na prática, né? Eu gosto de aplicar já direto. Então nós temos ali o primeiro exemplo. Dá uma olhadinha nos slides. Nós temos aqui, ó, a palavra B-O-U-G-H-T. Como que você leria essa palavra? Ela significa comprei, uma palavra bem importante, né? Porque acho que a galera quer aprender inglês para poder usar no trabalho, para poder viajar. E em vários momentos da sua vida, você vai ter que falar que você comprou alguma coisa, correto? Então, como que eu pronuncio aquela lá? Tenta aí. É bem importante falar com voz audível. Se você falou boget ou bolt, você não acertou. Mas relaxa. Vocês estão vendo que tem uma galinha aqui? Essa galinha a gente vai pensar no seguinte. Imagina que essa galinha, ela não está botando. Não está botando ovo. Aí você vai olhar no olho da galinha e vai falar assim, ó. Bot, galinha. Bot. Você acabou de falar a pronúncia perfeita de comprei em inglês. Então, pensando nisso que eu falei para vocês, digam lá. Bot. Bot. Isso que é o memory policy. É você chamar a atenção do seu cérebro, é você ver de uma forma diferente. Piada de tiozão, né? Sou bom em piada de tiozão, vou usar bastante elas. Para você conseguir absorver de uma forma muito mais fácil aquela palavra. Se eu simplesmente falasse para você, ó, B-O-U-G-H-T é bot, né? Falasse bot, ficaria uma coisa meio solta. Então assim, com essas palavras que são mais difíceis, não vou fazer de todas, né? Mas as mais difíceis eu vou acabar fazendo para facilitar a sua memorização do som dela e muitas vezes até mesmo do significado, ok? Vamos aplicar numa frase. Então nós temos aqui a seguinte frase. You bought, repete lá. You bought a good car. Tenta sozinho. A good car, alright? O que significa you bought a good car? You, você. Bought, comprou. Good, bom. Car, carro. You bought a good car, você comprou um bom carro. Ok? Então, com aquela palavra bought, que é uma palavra que é difícil, nós conseguimos entender a frase toda. Vamos pegar uma palavra mais difícil ainda. Eu gosto de começar com essas palavras difíceis, por quê? Porque se eu conseguir ensinar para você o que é difícil, o fácil é moleza, né? Então a gente começa pela parte mais difícil. Essa palavra aqui ó, é uma palavra muito importante. Olha quantas letras. Ela significa ponto turístico. Então imagina que você foi viajar, o tempo todo as pessoas vão falar, né? Ah, ali tem um bom ponto turístico. Ou você vai perguntar, onde fica um ponto turístico legal? Vai falar lá com o guia, né? Alguma coisa assim. Vai comprar passagens para ver pontos turísticos. Então é uma palavra bem importante. Olhando ela daqui, geralmente a pessoa pronuncia errado. Como que você falaria essa? Tenta aí, é importante tentar, tá bom? Se você disse Sightseeing, não está certo, não está correto. Essa nós vamos falar da seguinte forma. Sightseeing. Sightseeing. Ok? Ainda assim é difícil, mesmo falando. Então a gente vai criar um memory policy. Vamos pensar que nós temos aqui, ó, um site. Sabe o site que você entra na internet? www.com? E você tá tão feliz com esse site que você vai dizer sim para ele. Então diga lá, sightseeing. Sightseeing. Você acabou de falar perfeitamente ponto turístico em inglês. Então, ao longo de todo o curso, nós vamos ter vários memory policies. Inclusive, lembra que eu disse que nós temos 7 aulas especiais e uma delas é uma aula de memory policies, onde eu vou ter várias palavras ali que são só assim a explicação. E são as mais difíceis justamente para facilitar a sua memorização delas, tanto da pronúncia quanto do significado, ok? Vamos aplicar então uma frase com sightseeing? Então, diga lá comigo. Brazil has beautiful, som de R, beautiful sightseeings. Brazil has beautiful sightseeings. Alright? Very good. Então, o que significa? O Brasil tem bonitos pontos turísticos, o que é uma verdade, né? O Brasilzão aí tem muitos pontos turísticos que são muito bonitos. Great! E aí nós poderíamos colocar várias outras frases, mas o importante é que vocês conseguiram agora pronunciar sightseeings, por causa dessa técnica chamada Memory Policy. Esse é o primeiro pilar do curso. No nosso segundo pilar, nós vamos falar de fonologia. O que é fonologia? Fonologia é uma palavra grega. Fono significa som ou voz. Logia ou logia significa palavra, verbo, declaração.
Quando nós unimos as duas, fonologia significa estudo dos sons, ok? Por isso que eu disse que é tão importante saber fonologia. Ela vai facilitar na hora de nós aprendermos as coisas no curso, e se você não souber fonologia, na verdade você vai pronunciar errado. Por isso que um papel muito importante aqui no curso, e é um pilar, é eu sempre vou falar, ó, a fonologia dessa é assim. Aí você olha lá para facilitar. Vamos pegar algumas palavras difíceis de novo. Então, ó, words. Words significa palavras. Nós temos aqui a primeira palavra que significa geralmente. Diga lá comigo. Usually. Usually. Difícil, né? A fonologia, pessoal, nada mais é do que a escrita para o português. É como se você estivesse trazendo para o português a escrita. E eu vou usar isso ao longo do curso inteiro para facilitar, tá bem? Então, ó, lê da forma que está aqui, ó. Usually. Usually. Não precisa fazer rápido, tá? Faz no teu ritmo, faz com calma. O importante é você conseguir pronunciar. Usually. Significa geralmente. Geralmente. Então, se eu quero falar assim, ah, eu geralmente. I usually. Você geralmente. You usually. E a fonologia facilita bastante. Vamos ver outra aqui, ó. Essa aqui é mais difícil. Ela significa provavelmente. Olha o tamanho da palavra. Aqui está ela. Então diga comigo. Probably. Probably. Olha aqui do lado a fonologia. Probably. Mais fácil, né? Mais fácil. Ah, teacher, ainda assim foi difícil. Faz uma coisa que eu chamo de método barra-barra. Ele é como se fossem duas barras. Você vai falar a primeira, respira um pouquinho, fala a outra. O barra-barra funciona muito bem. Então diga lá. Pro. Para. Ba. Para. Bly. Agora, probably. Ok? Quando você vê que está difícil, não adianta você tentar falar mais rápido. Aí que você tem que respirar e quebrar a palavra em pedaços, em barras. Que aí você consegue pronunciar muito mais fácil, tá bom? Vamos ver mais uma? Essa próxima aqui, bem famosa, é a palavra sempre. E o pessoal pronuncia muito errado. Porque como ela começa com A, geralmente o pessoal fala always. Você falava always, né? Então vamos corrigir isso. Não vai dizer always. Diga comigo. Always. Always. A com L sempre tem som de O. Sempre, sem nenhuma exceção. A com L. Então, olha a fonologia. Always. Always. Right? Então, always significa sempre. Very good. Então, fonologia é o segundo pilar muito importante, eu vou usar ao longo de todo o curso. Vamos para o nosso terceiro pilar. O terceiro pilar do curso é chamado de silent letters. Silent letters são letras mudas, ok? Então, silent é silêncio, letters são letras, então, letras silenciosas, letras mudas. Isto é muito importante. Vou falar duas palavras difíceis e depois eu explico para vocês o significado. Português é uma língua que ela é grafocêntrica. E inglês é uma língua que ela é fonocêntrica. O que significa isso, teacher? Grafocentrismo, grafocêntrica, significa que o português se importa muito com a escrita. A escrita é a parte mais importante para o português. Já quando estamos falando do inglês, eles não se importam muito com isso. O que é importante para o inglês é o som. Por isso que é uma língua que é fonocêntrica. Consegue perceber isso? Teacher, tá, mas por que isso é importante? Vamos pegar no português aqui duas palavrinhas. Liquidificador. Olha o tamanho dessa palavra. E se você reparar, todas as letras têm som. Liquidificador. Todas as letras têm som. Olha a outra lá, ó. Ventilador. Se você observar, todas as letras têm som. Ventilador. No inglês não acontece isso. No inglês é praticamente impossível você ter uma palavra desse tamanho que acaba não tendo alguma letra sem som. Por isso que é silent letters. Vai ter uma, duas, três letras que não tem som. E aí que o pessoal fala tão errado. Por isso que é tão perigoso você tentar só aprender sozinho. Não acho errado, tem gente que é autodidata, mas é importante você ter alguém para te conduzir sim. Por quê? Porque às vezes você vê a escrita ali, você está com português, você confia e você pronuncia tudo. Aprendeu errado. E uma vez que você aprende errado, para você consertar aquilo que está errado é muito mais difícil. A gente sabe disso até mesmo na vida, né? Se você aprender a dirigir errado, você vai fazer o teste, normalmente reprova.